O tutorial de costura de hoje veio para resolver 3 solicitações que vocês sempre me fazem, principalmente lá no Instagram, de uma peça que tenha curvas no viés, zíper em curva e bolsinhos internos. E aí eu trouxe a necessaire arredondada bolsinhos internos. Ela tem 6 compartimentos internos com elástico para caber bastante coisa organizada nas duas laterais desta necessaire aqui. Não parece, mas cabe bastante coisa aqui dentro e fica tudo organizado. A gente também vai aprender a trabalhar com este zíper em curva sem precisar fazer piques no zíper e com o cursor encaixando milimetricamente depois de colocado na peça já costurada. Tudo bem retinho e sem necessidade de fazer piques no seu zíper. E de quebra, vamos também aplicar a nossa técnica da borda alinhada de aplicação de viés, aquela técnica que vocês já conhecem aqui do canal, mas dessa vez a gente vai aplicar no zíper. E depois de aprender essa técnica, você pode replicar ela para vários outros tipos de peças, carteiras, porta-tablet, porta-e-reader, o que você quiser colocar este zíper aqui com acabamento em viés. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Tati Talhari e vamos costurar a nossa necessaire arredondada com bolsinhos internos e molde gratuito. Então vamos lá! Para fazer a necessaire arredondada com bolsinhos internos, nós vamos utilizar esse molde aqui. Eu sempre disponibilizo os moldes gratuitos aqui do canal, lá no meu grupo de moldes do Facebook ou no grupo de moldes do Telegram para quem não tem Facebook. E eu vou deixar os links para acessar o molde dentro dos grupos aqui embaixo na descrição do vídeo aqui do YouTube. Se você não tiver impressora ou não quiser imprimir o molde por qualquer motivo, eu vou passar as medidas do molde aqui para você, tá? Bom, o molde, gente, ele consiste nessa parte aqui somente, tá? Então, você vai imprimir 2 vezes, o molde é esse daqui, você vai imprimir 2 vezes, vai colocar um de costas e o outro de frente, e vai passar uma fita adesiva aqui para formar este molde aqui, que é metade do corte que a gente vai utilizar. Olha só, aqui atrás está espelhado e eu tenho 2 impressões do mesmo molde aqui coladas ao meio. Se você for desenhar aí na sua casa, você vai fazer o seguinte: esta parte aqui tem 20 centímetros e esta parte aqui tem 15 centímetros. Esta caixinha de leite é de 3 por 3 centímetros e esse arredondado eu fiz com um prato que tem 25 centímetros de diâmetro. Então, se você quiser fazer esse arredondado bem parecido com o meu, pode pegar um prato aí na sua casa e posicionar aqui para arredondar essa parte. E aí é só você cortar 2 vezes iguais e passar uma fita adesiva aqui ao meio. Utilizando o molde, nós vamos cortar uma vez no tecido principal e uma vez no tecido de forro, exatamente no formato do molde. Nós vamos posicionar o molde no tecido, vamos riscar essa parte todinha, menos essa daqui de baixo, e aí nós vamos espelhar o molde e continuar riscando aqui embaixo. Ou, se você preferir, você dobra o tecido, risca e corta ele dobrado, que a hora que você desdobrar, ele vai sair exatamente nesse formato aqui. O meu tecido principal eu estruturei com manta R1 aqui atrás e olha só, passei uma costurinha de segurança na borda toda desse tecido para unir o meu tecido principal à manta e eu ter certeza que a minha manta não vai descolar do meu tecido enquanto eu estou manuseando a peça e costurando. Porque a manta R1 ela tem uma cola temporária e essa cola vai se soltando conforme a gente manuseia a peça na máquina de costura. Então, para não ter problemas, eu gosto de passar a costura na volta toda, uma costura de segurança bem na beiradinha. Se você optar por fazer um mate lacê, aí é claro, você não precisa se preocupar
com a costura de segurança. Gente, manta R1 eu recomendo para quem tem máquina industrial ou para quem tem máquinas mais potentes, mais fortes. Se a sua máquina for mais fraquinha, mais delicada, eu aconselho você fazer com o nylon dublado. Essa peça aqui eu fiz com nylon dublado, fica mais levinha, né? Fica até com um pouquinho menos de estrutura, fica mais maleável, mais molinha, mas é muito mais amigável para ser costurada em máquina doméstica. Então, se você tem máquina doméstica, conhece sua máquina, acha que vai ter dificuldade para costurar várias camadas de viés junto com a manta R1, mais tecido, mais forro, eu aconselho você fazer com nylon dublado. Inclusive, o nylon dublado é um pouco mais barato do que a manta R1, então acaba alterando aí o valor final da sua peça para mais barato. Aqui eu já coloquei a minha etiqueta da minha marca, já posicionei aqui. Se você estiver utilizando uma etiqueta rígida, você pode fazer a mesma coisa. E este tecido maravilhoso que eu estou utilizando aqui é da minha parceira Ateliê As Beltranas. Eu vou deixar código de desconto aí na tela para vocês lá no site das Beltranas, e o link para o site das Beltranas está na descrição do vídeo aqui do YouTube também. Além dessas duas partes de tecido aqui, tecido e forro, olha só, o forro eu também cortei do mesmo jeito e não tem estruturação no forro. Nós também vamos utilizar dois tecidos no mesmo tecido do forro, nas medidas de 42 por 18, 42 por 18 centímetros. Aqui eu já levei ao ferro de passar roupas, dobrei ao meio e vinquei os meus dois tecidos de 42 por 18, isso vai facilitar na hora de costurar o bolsinho. Demais ferramentas e materiais que nós vamos utilizar para fazer a necessaire arredondada, bolsinhos internos. Eu tenho um zíper número 5, medindo 60 centímetros e dois cursores para zíper número 5. Também tenho aqui aproximadamente 1,20 m de viés industrial de 25 milímetros. São duas peças de 60 centímetros, o mesmo tamanho do zíper, para fazer o acabamento externo da minha peça. Então, escolha aqui a estampa e a cor que você quer para ficar do lado externo. Também tenho dois pedaços de viés industrial 25 milímetros, medindo 32 centímetros e mais dois pedacinhos do mesmo viés, medindo 10 centímetros cada um. Esses aqui é para acabamentos internos do forro da nossa peça. Então, escolha uma cor que você acha que combina com o tecido de forro da sua peça. Aqui eu tenho dois pedacinhos de fita gorgurão, medindo 6 centímetros cada uma. A largura você vai escolher. Esses aqui são os puxadores externos do nosso zíper. E eu também tenho dois pedacinhos de elástico chato, medindo 30 centímetros cada um. E também vou utilizar essa pecinha aqui, olha só, para passar o meu elástico por dentro do canal do elástico. Se você não tiver essa peça, você pode utilizar um alfinete de segurança para passar o seu elástico no canal do zíper. E estes cursores lindos aqui, dourados, são do meu parceiro JJ Fivelas. Vou deixar código de desconto aqui na tela também e vou deixar o site da JJ na descrição do vídeo. Nós vamos começar o tutorial da nossa necessaire pelos bolsinhos internos. Eu vou pegar os meus dois tecidos de 42 por 18 centímetros que estão dobrados ao meio e vou passar uma costura bem aqui na borda onde está dobrada com a distância de 1 centímetro, tá? Aqui e aqui, que a gente vai formar o canal do elástico. Já fiz aqui a costura do meu canal do elástico e agora nós vamos fazer algumas marcações nesses tecidos aqui, tá? Vou fazer nos dois tecidos. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser marcar 3 divisórias de 14 centímetros cada uma. Então, eu vou pegar aqui a minha régua, já peço desculpas porque vai fazer um reflexo aí na câmera. E eu vou marcar aqui 14 centímetros, vou passar uma risca. E vou marcar 14 centímetros aqui na outra borda. Consequentemente, a minha divisão do meio também vai ter 14 centímetros. Vamos conferir aqui. Isso mesmo, 14 centímetros.
E depois de fazer estas 3 divisórias, nós vamos encontrar o centro das nossas 3 divisórias e vamos marcar 2 centímetros para um lado e 2 para o outro a partir desse centro. Como eu marquei 14 centímetros, eu sei que o centro é 7. Então, eu vou colocar minha régua aqui. Vou marcar o 7, o 9, que são 2 centímetros para a direita, e o 5, que são 2 centímetros para a esquerda. Então, eu tenho aqui o centro, 2 centímetros para a direita, 2 centímetros para a esquerda, e eu vou fazer a mesma coisa nas outras divisões. Com as minhas marcações feitas de 2 centímetros, agora eu vou fazer as minhas dobras. Eu vou fazer o seguinte, vou virar aqui o lado externo para cima, o lado que eu quero que fique aparecendo para cima, e eu vou dobrar aqui da seguinte forma, eu vou pegar esta marcação aqui, vou pinçar e vou trazer até a marcação do centro. Vai ficar uma dobra desse jeitinho aqui, ó. Deixa eu ver se tá focando. Vai ficar desse jeito aqui. E aí, eu venho e coloco um clips. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou pinçar a marcação e vou trazer até o centro. E aí, eu vou pegar esse mesmo clips e já vou abraçar as 2 dobras, olha só. E vai ficar desse jeitinho aqui. Toma bastante cuidado para pegar as 2 camadas de tecido quando você estiver dobrando. E é desse jeito que vai ficar a preguinha do nosso bolso, que vai dar volume para o nosso bolso. E eu vou repetir as mesmas dobras aqui e nas outras 3 divisórias do outro tecido. Depois de fazer as dobras, os nossos tecidos vão ficar assim, olha só, parecendo sainha de colegial, sabe? Com aquelas preguinhas, vai ficar parecendo desse jeito. E aqui embaixo, onde a gente colocou os clips, tem que bater 30 centímetros. Vamos conferir? Olha só, colocando aqui em cima da régua, deu 30 centímetros certinho. Se não deu 30 centímetros, ficou maior ou menor, volta a conferir as suas dobras, porque ou você dobrou mais ou dobrou menos do que a marcação, tá? E depois de conferir se tem 30 centímetros, nós vamos pegar aqueles 2 pedaços de viés de 30 centímetros. Pode cortar até um pouquinho maior se você quiser para facilitar. E vamos dobrar eles ao meio. A gente vai dobrar ao meio assim, bem marcadinho, os 2 viés. E aí, a gente vai fazer 2 passos lá na máquina de costura. O primeiro passo vai ser passar uma costurinha de segurança aqui, aqui e aqui nas 3 dobras para a gente poder se livrar desses clips. E o segundo passo vai ser encaixar este viés que está dobrado aqui embaixo, bem bonitinho assim, desse jeito, só encaixa e passa uma costurinha aqui bem na beiradinha para fazer o acabamento aqui da parte de baixo, tá? Não precisa aplicar como viés, é só dobrar o meio, encaixar e passar a costura. E você também nem precisa utilizar viés industrial se você não quiser. Você pode utilizar simplesmente um pedacinho do mesmo tecido que você está fazendo esse bolsinho e não precisa ser cortado enviesado, pode ser somente um debrum. Eu vou lá para a máquina de costura fazer esses passos. Com as costuras feitas aqui no fundo das minhas peças, agora eu vou passar o elástico pelo canal do elástico que a gente costurou ali em cima. E para isso eu vou utilizar aquela peça de passa-fita ou o alfinete de segurança. Você vai utilizar aí a ferramenta que você separou para esse fim. Vou pegar o meu elástico chato e vou começar a passar aqui pelo primeiro canal. O que vai acontecer? Esse elástico, conforme eu venho puxando, ele vai entrando. Só que antes da pontinha entrar totalmente ali pelo outro lado, olha só, vou puxar mais um pouquinho aqui, ó, tá chegando aqui, tá vendo? No finalzinho, vou puxar só mais um pouquinho. E aí, antes desse elástico sumir totalmente dentro da minha peça, eu vou vir aqui, ó, vou colocar ele só um pouquinho mais para dentro. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar um clips para ele não entrar dentro da minha peça. E eu continuo aqui colocando o meu elástico até ele sair
do outro lado. Quando ele sair aqui do outro lado, olha só, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um clips, vou colocar aqui, antes de eu desencaixar essa peça, para eu não perder a ponta do meu elástico dentro do meu tecido. Vou fazer isso com a outra peça também. E aí eu vou lá na máquina de costura e vou passar a costurinha de segurança aqui e aqui, só para eu prender os elásticos e não perder eles dentro da peça. Vou trabalhar agora com o meu tecido de forro cortado no molde e eu vou fazer algumas marcações aqui nesse tecido para facilitar a colocação do meu bolsinho. A primeira marcação que eu vou fazer, e aqui gente vai dar reflexo de novo, me desculpem, tá? Eu vou pegar a minha régua e vou posicionar aqui, tá vendo só? Esta e esta marcação aqui, esses cortes das minhas caixinhas de leite. Eu vou posicionar a minha régua e vou fazer um risco 1,5 centímetro para cima deste corte aqui da minha caixinha de leite. Então, vai vir um risco daqui até aqui, 1,5 centímetro para cima da caixinha de leite. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado, 1,5 centímetro para cima, venho e passo uma risca bem aqui. Feitas essas duas marcações de 1,5 centímetro de distância, agora eu vou fazer 3 divisórias aqui neste forro. Mas essas divisórias não são mais de 14 centímetros, igual a gente fez ali. Agora nós vamos fazer de 10 centímetros. Então, a partir daqui, olha só, do comecinho da minha caixinha de leite, eu vou marcar 10 centímetros, vou vir aqui com a minha régua. Vou posicionar o 10 bem aqui na parte mais alongada do meu corte. Vou passar uma risca aqui de 10 centímetros. Vou vir aqui na outra ponta, eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar a minha régua aqui, 10 centímetros aqui nas pontinhas da minha caixinha de leite. Vou passar outra marcação e, consequentemente, aqui no centro, eu vou ficar também com uma marcação de 10 centímetros, porque este meu corte tem 30 no total. E agora eu tenho as minhas marcações que eu preciso, e eu vou utilizar estas marcações para costurar os meus bolsinhos. Vou começar aqui com o bolsinho desta parte. Vocês vão ter costurado já os elásticos aqui na ponta, nas duas pontas, então nós vamos fazer o seguinte, vamos puxar esse elástico até o limite e soltar, para a gente ter certeza que ele está distribuído bem certinho no nosso tecido, tá? Faz isso nos dois bolsinhos, puxa até o limite e solta, e aí ele vai estar distribuído. E agora eu vou fazer o seguinte, esta marcação aqui que a gente fez próximo das caixinhas de leite vai ser para costurar o fundo do nosso bolsinho. Então, nós vamos posicionar o bolsinho bem aqui. Olha só, a marcação de 14 centímetros que a gente fez, ela vai ter diminuído por causa das preguinhas e do elástico. E agora ela vai casar certinho com a marcação dos 10 centímetros. Então, eu vou posicionar o meu bolsinho aqui em cima, com estas duas marcações casando bem certinho. E o final do meu viés de acabamento aqui de baixo tem que estar alinhadinho, bem certinho, com esta risca aqui do meu forro. Quando eu alinhar todas essas marcações, eu vou vir aqui embaixo e vou passar uma costura para posicionar o meu bolsinho aqui no forro. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro bolsinho e com as outras marcações aqui de baixo. Bolsinhos costurados no fundo, agora só falta a gente costurar aqui as divisórias. Eu não gosto de deixar o bolsinho solto, acho que fica um bolso muito grande, fica molenga. Um bolsinho pequenininho acomoda e organiza melhor as coisas dentro da necessaire. Então, eu vou fazer aqui duas costuras nestas marcações do meu bolsinho. Gente, não se preocupa com esses riscos, porque depois a gente apaga, tá? É importante fazer
com uma caneta fantasminha ou um giz, algo que você consiga apagar depois, tá? Porque essas marcações são muito importantes para nossa peça, para execução aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou posicionar, olha só, lembra que a gente puxou o elástico aqui para deixar ele todo por igual na nossa peça? Então não mexe no elástico, deixa ele assim, do jeitinho que ele está. A única coisa que nós vamos fazer vai ser encontrar aqui a marcação e a marcação de trás do forro. Eu vou posicionar uma em cima da outra e vou passar uma costura aqui, tá? Minha costura vai começar aqui, eu vou trazer ela até a ponta. Quando chegar aqui, eu vou deixar a minha agulha baixada, vou girar o tecido e vou voltar a costura aqui embaixo, terminando com o retrocesso. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Se você achar necessário, dá uma limpadinha de tecido aqui para deixar menos enrugado, tá? Aqui tá meio difícil de ver onde tá a marcação. Se você precisar também, alonga essa marcação até onde você consiga ver. E vou repetir os mesmos passos aqui no outro bolsinho. E nossos bolsinhos internos estão finalizados, fica muito bonitinho esses bolsinhos depois de pronto e cabe bastante coisinha aqui dentro. Gente, eu já vi várias professoras e professores criativos ensinando peças que tem esses bolsinhos internos e o pessoal explica muito no olho, coloca aqui e tal, passa uma costura ali. Eu sempre gosto de medir, porque no final fica muito mais bonito, profissional e fica tudo bem retinho pelo lado de dentro. Meça sempre, faça riscos antes de costurar a sua peça, porque vale a pena esse trabalhinho extra, tá, gente? Fica tudo muito mais organizado, fica bem certinho os bolsinhos internos, vocês vão ver, vai ficar bem bonita essa peça. E agora o último passo é virar, olha só, o avesso do forro para cima. E aí a gente vai pegar lá na máquina de costura e vai passar uma costurinha de segurança aqui no arredondado para a gente poder refilar essa sobra de bolsinho que ficou aqui nesses 4 cantos. E agora nós vamos começar a aplicar o zíper nessa peça, já que o forro tá todo finalizado. E a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser unir tecido principal e forro. Como essa peça tem acabamento em viés, então nós vamos unir avesso com avesso e os direitos vão ficar para fora. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar minha peça pelas caixinhas de leite, tá? Vou pegar aqui alguns clipes e eu vou clipar a minha peça alinhada bem certinho pela caixinha de leite dos 2 lados. E depois eu levo lá na máquina de costura e passo uma costura de segurança. Acabei de quebrar um clips aqui. Passo uma costura de segurança na volta toda da minha peça, tá? Bem alinhadinha aqui. E se você quiser, clipa essa parte arredondada também. Gente, um passo muito, muito importante na hora de fazer a costura de segurança desses 2 tecidos, vira o tecido mais maleável para baixo, ou seja, vire o forro para baixo que está sem estruturador e deixe o tecido principal que está com a manta para cima. Dessa forma, você não precisa se preocupar se o seu tecido esticar. O que acontece, gente? Aqui no nosso forro, que está sem estruturador, nós cortamos ele arredondado. E o que acontece quando a gente costura um tecido arredondado? Em algum local deste corte, você vai ter o enviesado do fio do tecido. E no caso, ele está bem aqui. Olha só como é elástico essa parte aqui do meu tecido, porque é bem aqui que está o fio enviesado. Então, se eu costurar
passar a costura de segurança aqui com esse tecido para cima, lá na máquina de costura, o que vai acontecer? Meu pé calcador vai exercer uma força aqui em cima, vai causar um atrito, esse atrito vai repuxar o meu tecido e quando chegar aqui no enviesado, que está bem elástico, o meu tecido ele vai vir enrugando. E quando eu chegar aqui no final da minha caixinha de leite, o que vai acontecer? Um tecido vai estar muito maior do que o outro. Eu não vejo quase nenhum professor de costura criativa explicando isso para os alunos e as alunas sofrem demais. Quem faz o meu curso 90 Técnicas do Acabamento Excelente já sabe disso. Se você ainda não conhece, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário pinado. Então, vire a manta, o tecido que está estruturado para cima, porque desse jeito o atrito do seu pé calcador não vai conseguir esticar o tecido, porque ele está estruturado na manta, e este tecido que está molinho vai ser carregado pelos dentinhos da máquina de costura, ou seja, ele não vai enrugar, não tem nenhum atrito, ele vai ser carregado pelos dentinhos da máquina. Essa dica é de milhões, vale inclusive para quando você estiver aplicando zíper nas suas peças, quando o forro termina maior do que o tecido principal e você nunca sabe por quê. Agora você já sabe, a culpa é do pé calcador, é só virar o tecido mais maleável para baixo. Já costurei aqui o meu tecido principal no forro, já aproveitei, levei no ferro de passar e apaguei todos os riscos que eu tinha aqui no meu forro. E agora nós vamos começar a aplicação do zíper. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser dividir esta fita do zíper todinha em duas partes. A primeira parte eu vou aplicar aqui e a segunda parte eu vou aplicar aqui, nos dois cantos arredondados da minha peça. Com o forro virado para cima, eu vou encontrar qual que é o lado direito do meu zíper. Olha só, o direito é esse daqui, onde eu tenho o direito da minha cremalheira, e o avesso é as costas da minha cremalheira. Então, eu vou encontrar o direito do meu zíper e o meu forro para cima. Vou posicionar o meu zíper aqui, olha só, sobrando mais ou menos um dedo, 2 dedos, tá? Que eu tenho bastante folga aqui nesse zíper. Então, eu vou posicionar aqui direito do meu zíper para cima, cremalheira para dentro, borda da minha fita do zíper para fora. Vou começar aqui uma costurinha de segurança bem na beiradinha do meu zíper. Não preciso fazer piques no meu zíper. Se a gente for costurando bem devagarinho, dá para fazer, tá? Então, vou costurando aqui costurinha de segurança no meu zíper, venho costurando a borda toda do meu zíper sem fazer piques e termino a minha costura aqui desse lado com um retrocesso. Vou repetir os mesmos passos do outro lado. Estou com o meu zíper costurado. Olha só, gente, é costurinha de segurança, tá? Bem na beiradinha desse zíper e desse tecido. E agora eu vou começar a aplicar o meu viés. Vou pegar aqueles 2 pedaços de 60 centímetros do viés externo que eu quero colocar na minha peça. E eu vou começar a aplicar este viés em cima do meu zíper. Como vai ser feita essa costura? Vou pegar o meu viés com as dobras, olha só, essas dobras que vêm de fábrica, viradas para cima, o direito do meu viés está para baixo, e eu vou posicionar o meu viés bem aqui, passando um pouquinho do final da minha caixinha de leite, pode deixar até do mesmo tamanho aqui do zíper, porque os dois têm o mesmo tamanho, 60 centímetros, e eu vou posicionar o meu viés bem alinhado aqui com a borda externa do meu tecido e do meu zíper. E vou passar uma costura com um pé de máquina. Dependendo da marca do seu viés industrial, essa costura vai bater
bem em cima da dobra do viés, mas isso não é uma coisa padrão de todas as marcas, tá? Então, dependendo da máquina que você tá utilizando, não vai bater. Mas um pé de máquina, gente, é 0,65 centímetros, um pé de máquina industrial, tá? Então, você vai fazer a costura aqui com um pouco mais de meio centímetro em cima da dobra do seu viés, e vai fazer essa costura na volta toda da sua peça. Vai repetir os mesmos passos com outro viés aqui do outro lado. Viés costurado na margem de um pé de máquina, na volta toda. E aí, gente, não sei se vocês repararam lá na máquina de costura, a todo momento eu ia conferindo se eu não estava costurando o zíper dobrado aqui atrás, tá? É muito fácil a gente costurar o zíper dobrado por engano. Então, vai conferindo enquanto você está costurando lá na máquina. Agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato da minha técnica de borda alinhada de aplicação de viés, que também tem lá no meu curso 90 técnicas e que eu já expliquei várias vezes aqui no canal em peças diversas. Hoje vocês vão ver com a aplicação do zíper e em peças redondas, arredondadas. Como que a gente faz essa aplicação do viés? Para a gente ter certeza que esse viés vai ficar bem certinho alinhado aqui, deixa eu só cortar esse montão de linha aqui, que tá desse lado, pra gente não ter problema na aplicação do nosso viés. Eu vou pegar o meu viés, gente, e vou trazer ele pro lado direito da peça aqui, bem despretensiosamente, não vou vincar a dobra, não vou apertar nada, eu só vou simplesmente trazer o viés pro lado de cá. E aí eu vou começar a clipar a minha peça. E como vai ser feita essa clipagem? Eu vou pegar aqui, deixa eu cortar mais essas linhas, depois essas linhas ficam saindo e fica muito chato de fazer o acabamento. Olha só, vou pegar o meu viés e vou trazer, espero que a câmera esteja focando, vou trazer pro lado de cá até cobrir a costura que eu passei, que eu acabei de passar no meu viés. Vou trazer o viés para cá, vou apertar aqui em cima, ver se ele não tá fofo. Se ele tiver fofo, eu ajusto para ele não ficar fofo aqui em cima, tá? Viés fofo é viés colocado errado. E eu vou colocar um clips aqui. Esse clips eu vou colocar ele com a borda do clips alinhada com a borda do viés. E aí eu vou virar a minha peça para ver o que aconteceu desse lado. Se a borda do meu clips também estiver alinhada com o meu viés do jeitinho que tá aqui, eu posso costurar sem medo aqui, usando a margem de costura que eu quiser, que eu tenho certeza que a minha costura não vai vazar e que não vai ficar um lado do viés maior do que o outro. Essa clipagem e verificação da borda alinhada eu vou fazer na peça inteirinha. Se você perceber que você colocou, olha só, vou colocar um errado aqui de propósito, ó. Vim aqui, coloquei meu clips, borda alinhada, virei, tá sobrando um montão aqui do outro lado. O que eu faço? Tiro o clips e vou ajustando o meu viés. Vou ajustando e apertando aqui em cima para não sobrar, para não ficar fofo. Coloco o clips e verifico novamente. Borda alinhada desse lado. Borda alinhada desse lado, posso costurar sem medo. Vou fazer a clipagem da peça toda e aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar a costura aqui no meu viés. Viés aplicado na peça. Olha só, esse é o lado direito.
E aqui do lado do zíper, a gente vai com a certeza de que nossa costura não vai estourar em nenhum momento e que também o viés vai ficar exatamente do mesmo tamanho dos dois lados da peça. Essa técnica dos clipes, gente, infalível, funciona toda vez. E agora a gente vai colocar os cursores no nosso zíper. Como a gente vai colocar esses cursores? Primeiro, eu vou vir aqui, vou dobrar minha peça alinhada pelas caixinhas de leite. Vou vir aqui, vou colocar um clips para ter certeza que vai ficar tudo no lugar. Vou alinhar minha outra caixinha de leite aqui também. E aí eu vou pegar o meu zíper e olha só, eu vou ter aqui inevitavelmente um lado maior do que o outro do meu zíper, né? Olha só. E aí eu vou pegar e vou refilar os dois do mesmo tamanho. Eu vou alinhar o zíper maior com o menor. Por que que eu vou fazer isso? Porque aí, quando eu colocar o meu cursor, eu vou saber que se a minha cremalheira estiver alinhadinha na saída do meu cursor, eu sei que o meu cursor foi colocado do jeito certinho. Então, eu vou queimar as pontinhas desse zíper aqui para eu conseguir colocar o meu cursor mais fácil e vou aplicar o meu cursor. Um eu vou colocar desse lado, o outro eu vou colocar desse, e vou colocar os dois cursores se encontrando no centro da minha peça. Olha só, coloquei aqui os meus cursores, ó. A cremalheira encaixando bem certinho aqui no começo, bem retinha. Cremalheira encaixando bem retinha aqui também. E aí, quando eu encontro os meus cursores aqui no meio, eles estão bem certinho, olha só. Gente, isso só acontece porque não fizemos piques no nosso zíper. Toda vez que a gente faz pique no zíper, às vezes não tem jeito, tá? Tem que fazer mesmo. Mas toda vez que a gente faz pique no zíper, o que que acontece? Primeiro, a gente enfraquece essa fita do zíper porque ela tem cortes que podem desfiar e rasgar o zíper conforme o uso da peça. E segundo que a gente faz piques de um lado e não tem certeza que a gente está fazendo exatamente os mesmos piques, o mesmo número, a mesma distância do outro lado da fita do zíper. E uma fita pode esticar mais do que a outra na colocação, na costura, porque não tem o mesmo número de piques e a mesma distância entre os piques. É uma coisa muito milimétrica para a gente conseguir fazer igual dos dois lados. Então, eu prefiro não fazer piques nessas peças curvas. Sempre que eu puder, eu evito o pique, porque assim a minha peça vai encaixar certinho no final. E agora a gente vai fazer os passos finais, que é o acabamento interno da caixinha de leite. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma costurinha aqui e outra aqui de segurança, para eu ter certeza que esse zíper não vai abrir. E aí eu vou trazer o avesso dessa peça aqui para fora. Tô aqui com o forro da minha peça para fora, meu zíper está fechadinho aqui um pouquinho desse lado e um pouquinho desse lado que eu preciso para ajeitar a minha caixinha de leite. O que que eu vou fazer aqui agora nessa caixinha de leite? Eu vou fazer o seguinte, vou visualizar aqui pelo lado de dentro, olha só. O meu viés, ele precisa estar dobradinho desse jeito, ó. Desse jeitinho aqui, pelo lado do tecido principal. Se ele estiver dobradinho desse jeito aqui, eu já posso passar a costura aqui em cima, que ele já tá certinho. Vou pegar uma das minhas fitas gorgurão, que é para fazer o puxador debaixo do meu zíper, e vou posicioná-lo aqui. Olha só, se você quiser, passa uma costurinha de segurança antes, tá? Vou colocar ele bem centralizado na minha fita do zíper. Vou até colocar um clips aqui para este puxador não sair do lugar.
Centralizei meu puxador na fita do zíper, vou ajeitar a caixinha de leite. Esta caixinha de leite precisa estar com os cotovelos, olha só, os cotovelos do meu molde aqui e aqui, bem alinhadinhos, bem certinhos. Então, eu vou esticar aqui o tecido e vou colocar aqui em cima, bem certinho deste jeito. Vou tirar o meu clips para abraçar todos os tecidos, mesma coisa desse outro lado. E aí, eu vou lá na máquina de costura desse jeitinho aqui e vou passar uma costurinha de segurança bem aqui, para eu poder me livrar desses clips. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Passei a costura aqui, agora eu vou cortar esse excesso de zíper. Vou queimar aqui, para eu não desfiar esse zíper sem querer. Ele vai ficar dentro do acabamento do viés. E nós vamos fazer o acabamento do viés aqui nessa caixinha de leite, com aqueles 2 pedacinhos de 10 centímetros de viés que a gente cortou do mesma cor, de uma cor bem parecidinha com o forro. Como que vai ser feita essa costura aqui? Vou pegar meu viés, tá? Vou posicionar com as dobras viradas para cima, bem aqui. Centralizado vai sobrar um pedacinho de cada lado. E vou passar aqui costurinha com um pé de máquina. Depois eu vou virar esse viés desse jeitinho aqui. Vou virar a peça também. Vou dobrar essas pontinhas de viés para dentro. E aí eu vou abraçar a minha peça com a outra parte do viés. E vou passar uma costura aqui. Lembrando, gente, de fazer as dobrinhas aqui no cantinho, de uma forma que não fique aparecendo as pontinhas, tá? Então, se você achar necessário, vem aqui e corta o excesso, tá? Que vai sobrar bastante viés aqui do lado, mais ou menos de 2 a 3 centímetros de cada lado, para fazer esse acabamento bem bonitinho nessa peça. Aqui o acabamento da caixinha de leite finalizado. Olha só como é que fica dos 2 lados. Você pode fazer com viés boneon esse acabamento também, tá? O viés boneon, ele é bem mais simples, é só dobrar no meio e aplicar. Então, fica mais fácil e mais rápido para quem não tem ainda muita prática com o viés. Mas se você só tiver o viés convencional, tradicional em casa, este é a forma de aplicar o viés no acabamento da caixinha de leite. Vamos desvirar essa peça para ver como é que ela ficou? E se você quiser ver outras peças com técnicas de arredondado e zíper em aplicação arredondada, tem estes tutoriais aqui no canal, cada um utilizando uma técnica diferente e um tipo de peça diferente para complementar o portfólio de peças do seu ateliê.